Nessa aula de hoje nós vamos falar sobre os critérios para avaliação de materiais. Basicamente, existem 3 métodos para fazer a avaliação dos materiais. São eles o PEPs, primeiro que entra, primeiro que sai, o EPs, último que entra, primeiro que sai, e o custo médio. A gente vai falar um pouquinho sobre cada um desses métodos, vai ver alguns exemplos de como é que faz esse cálculo. Quando a gente se refere a materiais, a gente está falando de todo tipo de estoque que a empresa possui, e a gente vai ver por que precisa fazer esse cálculo de avaliação dos materiais, ok? Então a gente vai dar sequência partindo para a apostila, que eu montei para vocês, que é um capítulo, na verdade, do livro Contabilidade de Custos, do Eliseu Martins. Então a gente vai primeiro passar pela teoria e alguns exemplos do livro do Eliseu Martins, e depois eu vou fazer um exemplo prático com vocês e mostrar uma planilha no Excel para fazer esses cálculos, segundo os 3 critérios aí que a gente vai estudar, porque facilita a vida, fazer no Excel, ok? Então, pessoal, a gente vai começar falando sobre o preço médio, dentro dos critérios de avaliação que nós veremos. Vamos falar primeiro do preço médio. Aqui nós temos uma ficha de estoque de um determinado material, ok? Essa ficha ela apresenta aqui as compras realizadas num dado período e aqui nessa coluna a utilização. As compras, nós temos a quantidade adquirida, aqui a unidade é quilo, o preço unitário, então o preço por quilo e o valor total. No dia, e aqui os dias em que ocorreram as movimentações, Então, no dia 3, foram adquiridos 1.000 quilos desse insumo, dessa matéria-prima, desse material, enfim, estocado, a R$10 o quilo. Então, valor total, R$10.000. No dia 15, foram adquiridos mais 2.000 quilos, mas aí o preço já variou, passou para R$11,65. Então, valor total, R$23.300. No dia 17, o setor de produção requisitou 2.200 quilos para utilização. Na sequência, no dia 23, foram adquiridos mais 1.200 quilos, agora ao preço de R$13 o quilo. Valor total, R$15.600. E por fim, no dia 29, foram utilizados, foram requisitados pelo setor de produção 1.000 unidades, 1.000 quilos desse produto. Então, primeira coisa, quando a gente fala em estoque, em avaliar o estoque, essa necessidade surge justamente em virtude dessa diferença no valor da aquisição. Então, no decorrer de um período, no decorrer de um mês, por exemplo, a empresa adquire faz várias compras de uma matéria-prima, por exemplo. E nem sempre o preço vai ser o mesmo. Cada compra, esse preço pode variar. E aí, na hora de utilizar esse material, é que surge a dúvida, por qual preço eu vou retirar do estoque esse material? Porque isso vai fazer diferença no custo do produto vendido. Então, a gente estava falando até a aula passada dos métodos de custeio com o objetivo de encontrar, de apurar o custo do produto, e a gente sempre vê lá matéria-prima utilizada ou material direto, e tem um valor. Então, para chegar nesse valor, precisa-se definir o critério de avaliação do estoque, porque você vai ter, eventualmente, no decorrer de um período, preços diferentes, e a forma que você opta por fazer essa atribuição vai definir qual é o custo com matéria-prima num dado período e automaticamente isso interfere no lucro da empresa naquele período, ok? Então a gente precisa compreender que existem 3 métodos, Aqui o Eliseu Martins já coloca que o critério mais utilizado no Brasil é o do preço médio para avaliação dos estoques,
E a gente vai ver que existem duas formas de fazer o cálculo do estoque pelo preço médio. Existe o móvel e o fixo. A gente vai ver primeiro, né, o preço médio. Normalmente a gente fala de custo médio ou custo médio ponderado, né, ou preço médio ponderado. Eu particularmente não gosto de usar o termo preço, eu gosto de usar o termo custo, porque preço, né, pressupõe mais a questão de vendas, mas o Eliseu Martins, né, nesse livro, ele utiliza preço, então a gente vai seguir essa nomenclatura, ok? Então, quando a gente vai fazer a apuração do estoque, né, a avaliação do estoque, pelo preço médio ponderado móvel, a gente vai fazendo o cálculo após cada aquisição, ok? Então, você não pode esperar chegar no final do período para fazer o cálculo geral de um preço médio, né, de um custo médio, e atribuir esse custo à matéria-prima que foi utilizada. Você até pode fazer no final do período, mas vai ter que fazer de maneira fracionada, e a gente vai entender isso agora. Então, vamos lá. A empresa, no dia, a gente vai pela saída, né? O que interessa é a saída de material. Bom, então aqui no dia 17, o setor de produção requisitou 2.200 quilos do produto, né, dessa matéria-prima que está em estoque para produção. E aí a gente precisa atribuir um valor a esse produto. Então, qual era a realidade da empresa nesse dia 17? Ela tinha no estoque um valor total de 33.300, né, que é a soma aqui da primeira aquisição com a segunda, e tinha um total de 3.000 quilos. Então, dividindo o custo, né, desse estoque, o valor desse estoque, pela quantidade estocada, a gente chega num preço médio de R$ 11,10 por quilo. Então, se a produção requisitou 2.200 quilos, né, eu vou multiplicar por R$ 11,10 e aí o custo dessa matéria-prima que foi utilizada nesse período é de R$ 24.420, ok? Depois, no dia 29, foi feita uma requisição de mais 1.000 quilos desse produto, né? E aí, o que aconteceu agora com o estoque da empresa, né? Ela tinha 3.000 unidades, ok, aqui. No dia 17, requisitou 2.200 unidades. Então, ficaram no estoque 800 quilos do produto. Tudo bem? Vezes o preço médio que a gente estabeleceu aqui nesse momento, R$ 11,10. Então, o que ficou no estoque foi o valor de R$ 8.880. Na sequência, no dia 23, foram adquiridos mais 1.200 quilos a R$ 13,00. Então, 1.200 quilos vezes R$ 13,00, 15.600. Então, o estoque da empresa passou a ter 2.000 quilos, né, os 800 que sobraram da primeira operação, mais os 1.200 adquiridos, 2.000 quilos. E um valor, né, o preço dessa matéria-prima que foi adquirida, de 24.480. Então, eu vou calcular um novo custo médio ponderado móvel desse estoque, que vai ser os R$ 24.480 dividido por 2.000 quilos, que vai dar R$ 12,24 por quilo. Como a requisição está sendo feita aqui de 1.000 unidades, né, 1.000 quilos do produto, então a matéria-prima vai ter um custo de 1.000 vezes 12,24, 12.240. Então, o valor total, é isso aqui que nos interessa, o valor total da matéria-prima, né, que foi consumida, que ele usa o termo aplicado, é a mesma coisa, no mês vai ser a primeira retirada, que foi avaliada em 24.420, mais a segunda retirada, 12.240. Então, o custo da matéria-prima nesse período está aqui, de R$ 36.660. Então, aquele valor que aparece para a gente lá no custeio, né, nas formas de custeio, na demonstração de resultado, como matéria-prima consumida ou material direto, é esse daqui, ok? Se a empresa fabrica um produto só, esse valor é todo, né, daquele produto. Se ela fabrica 2 ou 3 produtos, isso aqui precisa ser definido, né, para qual produto foi destinado. Como a matéria-prima é um custo direto, não precisa de rateio, é só identificar mesmo, né, qual foi a direção dessa matéria-prima, ok?
Bom, agora a gente vai falar sobre o preço médio ponderado fixo. O princípio é o mesmo, né, visto no exemplo anterior. A ideia é encontrar qual é o valor, né, o custo da matéria-prima consumida com base no custo médio do estoque. Só que agora a gente vai fazer um cálculo só. Exemplo, nessa planilha aqui, que é a que orienta, né, o nosso exemplo aqui, que o Eliseu Martins colocou, foram adquiridos durante o mês, né, o valor total aqui, a quantidade total de 4.200 quilos da matéria-prima, ok? E o valor total dessa aquisição, né, somando aqui 10 mais 23.300 mais 15.600, dá 48.900. Então, eu divido o valor total, né, gasto com a compra de materiais, pela quantidade que foi comprada, que foram 4.200 quilos. Então, chego aqui a um custo médio de R$ 11,643 por quilo. Então, cada retirada de material, né, do estoque para produção vai ser avaliada com base nesse único custo médio aqui. Então, no dia 17 foram 2.200 quilos vezes R$ 11,64, dá 25.614. No dia 29, 1.000 quilos a R$ 11,64 vai dar 11.643. Somando os dois, a matéria-prima consumida no mês, segundo, né, o preço médio ponderado fixo, vai ser no valor de 37.257. Então, observa que nesse segundo critério do preço médio ponderado fixo, o valor da matéria-prima consumida é maior do que no primeiro. E isso, pessoal, interfere no valor que fica também no estoque, ok? Então, quando a gente... depois eu vou mostrar para vocês uma tabela do Excel, né, que a gente utiliza para fazer esse controle, que fica mais simples. A gente fez aqui o cálculo da matéria-prima consumida e a gente precisa fazer também o cálculo do que ficou em estoque, ok? E aí, se o valor da matéria-prima consumida aqui foi maior, consequentemente o valor que vai ficar no estoque é menor, se comparado com o outro método, ok? Que é o preço médio variável, né, móvel. Então, esses são as duas primeiras formas, né, embora seja o custo médio, mas ele tem duas maneiras de ser calculado, ok? Então, aqui tem uma tabelinha, né, com o valor do preço médio móvel e aqui o valor do preço médio fixo, preço ou custo, né, como eu já coloquei para vocês. Aqui o Eliseu Martins traz uma observação de que a legislação fiscal brasileira não está mais aceitando o preço médio ponderado fixo se for calculado com base nas compras de um período maior que o prazo de rotação dos estoques, ok? Então, mais adiante a gente vai falar um pouco sobre o impacto, né, dessa avaliação nos resultados da empresa e a legislação, né, obviamente, ela coloca, né, as resoluções, os pronunciamentos, de modo a garantir que a empresa não obtenha vantagens em virtude da forma de avaliação de estoque que ela opta, né, que ela escolhe fazer. Lembrando que uma coisa é o que a legislação permite, né, ou sugere que seja feita para atender a fins fiscais, né, e das atribuições contábeis, né, das obrigações contábeis que a empresa precisa cumprir. Então, para elaborar uma DRE, ela tem que seguir exatamente o que a legislação prevê, né, com relação também aos critérios de avaliação de materiais, assim como os métodos de custeio. Agora, para efeito gerencial, né, se o gestor quiser usar o método que ele entender melhor para fazer uma análise internamente, né, dos números da empresa e com base nisso traçar as estratégias, ele pode usar à vontade, ok? Quando a gente diz que pode ou não pode usar um método, é estritamente para os documentos fiscais, né? Para a parte legal dentro da empresa, só para efeito de análise, ele pode usar aquele que entende ser o melhor. Então, continuando, né, pessoal, aqui agora a gente vai falar sobre o segundo critério, né, que é o PEPs,
PEPs, da sigla em português, primeiro que entra, primeiro que sai, ou FIFO, da sigla em inglês, First In, First Out, ok? Que é a mesma coisa, primeiro que entra, primeiro que sai. Segundo esse critério, né, o material deve ser, o material utilizado, né, matéria-prima, ele deve ser custeado pelos preços mais antigos, ok? E os mais recentes, né, consequentemente, ficam valorando, né, atribuindo valor ao estoque. Então, utilizando, né, o mesmo exemplo que nós vimos no quadro anterior, no dia 17, que houve a requisição de 2.200 quilos, né, dessa matéria-prima para a produção, a gente iria pegar primeiro o que entrou primeiro no estoque e depois o que entrou por último. Eu vou voltar lá na tabelinha para facilitar o entendimento. Então, aqui no caso, a requisição foi de 2.200 unidades, nós, utilizando o PEPs, precisamos dar saída de 1.000 unidades a R$10, ok? E 1.200 unidades, né, que é a diferença, a R$11,65. E aí fica no estoque, né, dessas 2.000 unidades, 800 unidades a R$11,65, que vão sair depois. Então, voltando lá, nós temos aqui, ó, exatamente o que eu mostrei lá, 1.000 quilos, né, a R$10 o quilo, 10.000, 1.200 quilos a 11,65, 13.980. Então, o custo dessa primeira retirada de matéria-prima, 23.980. A segunda retirada, a segunda requisição, foram 1.000 quilos do produto. Então, a gente vai primeiro tirar 800 quilos a R$11,65, né, que foi o que sobrou das 2.000 unidades que foram adquiridas a R$11,65, e vou tirar 200 quilos da última aquisição, né, que foi feita a R$13 o quilo. Então, aqui eu tenho as 1.000 unidades que a produção requisitou. Então, vai dar 9.320 a primeira retirada, né, o primeiro valor aqui, que foi o primeiro que tinha entrado, e 200 quilos a R$13 vai dar 2.600. Então, o valor aqui total dessa segunda aquisição, 11.920. O total de matéria-prima utilizada vai ser 35.900. Então, se a gente compara aqui com o preço médio, já dá um valor diferente, até um pouco menor, ok? Assim como o valor que vai ficar em estoque também é menor. Quando a gente utiliza o PEPs, não há diferença entre fazer a cada operação ou fazer no final, porque você não vai calcular nenhum custo médio, você vai considerando entradas e saídas. Então, é um tipo só de PEPs, a gente não faz dois cálculos como fizemos, né, para avaliação do custo médio, ok? Então, pessoal, aqui é o PEPs, depois eu vou mostrar no Excel para vocês também como é que a gente monta uma tabela para simplificar esse cálculo, né, essas entradas e saídas. Bom, e o terceiro método, né, de avaliação é o critério chamado de UEPs, ok? UEPs, né, a sigla em português para último que entra, primeiro que sai. Ou LIFO, né, no inglês, que é o Last In, First Out, mesma coisa, né? Último que entra, primeiro que sai. É importante fazer uma observação que a gente está falando só de avaliação de estoque, ok? O material físico, ele vai dar entrada e vai dar saída do estoque de acordo com o que, né, o pessoal que movimenta o material, o almoxarifado, tem como critério para movimentação, ok, pessoal, de materiais. Porque às vezes pode surgir aquela ideia, mas o primeiro que entra, o primeiro que sai, tudo bem, tem questão de validade de materiais, né, quando a gente está falando do material físico, né? Mas e o último que entra, o primeiro que sai? Então eu vou tirar do estoque primeiro o que entrou por último, e o que entrou primeiro não vai ficar velho, antigo, né? Pode surgir essa dúvida. Mas a gente não está falando de material físico, ok? Físico é outra questão, vai ser gerenciado de acordo com as características de cada produto. A gente está falando de atribuir valor a essa matéria-prima, esse material que é retirado do estoque para a produção, porque isso vai interferir no custo do produto e no lucro da empresa a cada período, tudo bem? Bom, então o EPS é o contrário do PEPs. Aqui
Toda vez que surge uma requisição de matéria-prima, né, de retirada de matéria-prima do estoque, a gente vai olhar qual foi o último valor, né, de matéria-prima que entrou e vai dar baixa seguindo essa lógica. Então, no dia 17, né, de acordo com a nossa tabelinha lá, foram requisitadas 2.200 unidades, né? Aqui a unidade é quilo, então 2.200 quilos de matéria-prima. Primeiro a gente vai tirar 2.000 quilos a R$ 11,65, porque no dia 17 era essa a última entrada, e os 200 quilos que faltam a R$ 10,00, que tinha sido a primeira entrada. E aí o valor aqui, R$ 25.300. E a segunda retirada, né, no dia 29, que foram 1.000 quilos, eu vou da última entrada que teve, que foi a R$ 13,00, né? Então, tenho aqui 13.000. Total de matéria-prima consumida é 38.300. Eu vou voltar lá na tabelinha para explicar para vocês lá, porque eu acho que fica mais fácil, né? Então, aqui pelo UEPS, essa retirada aqui de 2.200 quilos vai seguir a lógica do último que entrou. No dia 17, a última entrada tinha sido no dia 15 a 11,65. Então, a gente vai calcular 2.000 quilos a 11,65, né, que vai dar aqui os 23.300, e esses 200 quilos que ficaram faltando eu vou tirar dessas 1.000 unidades aqui a R$ 10,00, ok? E aí ficam no estoque, né, em questão de valor, 800 unidades a R$ 10,00, ok? Na outra retirada, que foram 1.000 unidades, eu vou na última. A última entrada foram 1.200 a R$ 13,00. Então, como, né, 1.200 maior do que 1.000, que é o que eu preciso, eu vou dar saída de 1.000 unidades a R$ 13,00. Então, nesse caso, vai ficar em estoque 800 unidades a R$ 10,00 e 200 unidades a R$ 13,00, ok? Depois a gente vai falar também sobre o valor que fica no estoque. Por enquanto, a gente está falando só do valor, né, da matéria-prima consumida. Então, nesse caso aqui, utilizando o EPS, né, esqueci de falar no comecinho, o EPS também tem diferença no valor se a gente apropriar durante o período ou no final do período. Então, primeiro eu estou mostrando aqui durante o período, ou seja, passou o dia 1, 2, 3, 4, chegou lá no dia 17, veio aqui uma requisição de matéria-prima. Então, a gente precisa parar e ver qual foi a última entrada. Ah, foi 2.000 quilos a 11,65. Então, eu já avalio dessa forma. E a anterior era uma entrada a R$ 10,00. Então, tiro 200 quilos a 10, ok? Vai na sequência. Mais uma solicitação de material, a gente para e faz o cálculo. Então, fazendo isso durante o período, né, calculando o EPS durante o período, o valor total da matéria-prima consumida foi 38.300. E aqui, Eliseu Martins até coloca, então o estoque final foi o que eu mostrei para vocês lá em cima. Vai ser 800 quilos a R$ 10,00, mais 200 quilos a R$ 13,00, ok? Agora, a gente vai fazer aqui a demonstração de utilizar o PEPs, mas após o término do período, igual nós fizemos com o custo médio, com o preço médio. Então, você faz, né, considera ali todas as entradas e saídas, e aí, quando fechou um período, vai dar a saída no que foi solicitado. Então, a última solicitação, né, a gente vai começar da última, foram 1.000 quilos do produto, né, para produção. Então, a gente vai dar saída nesses 1.000 a R$ 13,00, 13.000. Na produção do dia 17, foram solicitadas 2.200 unidades. Então, considerando o fechamento do período, eu tinha como última entrada essa daqui a R$ 13,00. Então, eu tiro 200 quilos a R$ 13,00. E a anterior a ela foram 2.000 quilos, eu tinha uma entrada, né, de 2.000 quilos a 11,65. Então, eu dou saída nesse valor todo aqui. Total da matéria-prima consumida sobe um pouquinho em relação à apuração dentro do próprio período pelo método EPS, passa a ser 38.900, ok? Nesse caso, o estoque da mesma maneira fica 1.000 quilos, só que fica 1.000 quilos a R$ 10,00. Aqui também são 1.000 quilos, né? 800 mais 200, só que o valor do estoque vai ser um pouco maior, porque tem 200 unidades a R$ 13,00. Aqui são 1.000 unidades a R$ 10,00. Foi aquela primeira entrada, né, que aconteceu na nossa ficha de controle de estoque. Ok, pessoal? Então,
Esse, né, é o método do UEPS, né, com as duas possibilidades, né, que a gente pode trabalhar, ou durante o período ou após o término do período. Quando a gente partir para um exemplo e a planilha, eu vou explicar para vocês qual dos dois, né, a gente vai utilizar, tudo bem? Agora eu vou mostrar para vocês como que ficou o quadro resumo. Aqui o Eliseu Martins ele apresenta, né, algumas possibilidades de combinações de métodos, mas a gente não vai ver isso agora nesse momento. O que eu quero mostrar para vocês é isso daqui. É o quadro com o custo da matéria-prima consumida, né, considerando cada um dos métodos. Então, eu tenho aqui, pelo preço médio ponderado, móvel e fixo, no móvel 36.660, no fixo 37.257. Pelo PEPS, que é uma forma só, né, tanto faz, o valor fica igual se você fizer no início ou no final do período, 35.900. E pelo EPS, também durante o período ou após o período, fica 38.300 durante, 38.900 após, ok? E aí tem uma observação aqui, né, que o PEPS ele apresenta os menores custos do material utilizado, 35.900, o EPS, os maiores, e o preço médio fica entre esses dois extremos, ok? Isso acontece justamente porque quando a gente coloca aqui, né, opa, bagunçou aqui o meu. Quando a gente coloca aqui o EPS, ele vai considerar o último que entra. Normalmente existe um aumento de preços, né, ao longo do tempo. Então, se você vai avaliar o estoque pelo último valor que entrou, você tende a obter aqui um custo com a matéria-prima maior no período, ok? O PEPS é o contrário, né? Geralmente os primeiros valores de aquisição eles são menores, então se você dá saída nele primeiro, o seu custo de materiais vai ser menor. E o preço médio ele faz essa média, então ele ajusta, ele elimina essa distorção, ok? Agora, atenção especial aqui para esse último parágrafo, né? No Brasil, a fiscalização para efeito de imposto de renda, né, do cálculo do imposto de renda das empresas, são aceitos só o PEPS e o preço médio, ok? Ponderado móvel, o fixo, né, só se estiver dentro do prazo de rotação de estoques. O EPS não é permitido pela legislação brasileira, justamente porque quando você trabalha com o EPS, né, você pode ter uma avaliação da matéria-prima maior do que na verdade ela é, você mantém o imobilizado ali, o valor em estoque menor, e como o custo da matéria-prima fica maior, automaticamente o lucro da empresa é menor. E sobre o lucro, né, é calculado o imposto de renda no período. Então ela pode se beneficiar, né, digamos assim, de utilizar o EPS, obter um valor maior, né, da matéria-prima consumida, consequentemente um lucro tributável menor e vai pagar menos tributo naquele período, ok? Então, e aí no ano seguinte ela vai mantendo sempre um valor de estoque menor do que na verdade ele é, né? Porque os materiais ao longo do tempo, né, com o passar dos meses, dos anos, eles sofrem reajustes naturais, tudo bem? Então, pessoal, esses são os três métodos, né? No próximo slide eu vou apresentar para vocês um exemplo e uma planilha do Excel para simplificar aí, eu acho que facilita o entendimento. Então, aqui tem um exemplo prático, né, que eu falei para vocês. Suponha que uma empresa tenha registrado a seguinte movimentação de materiais em dado período. Então, no dia 1º, houve a compra de 2.000 unidades do insumo A, né, uma matéria-prima qualquer, por R$ 30 a unidade. No dia 6, houve mais uma compra, agora de 1.500 unidades, né, do insumo A, por R$ 28 a unidade. No dia 9, houve uma saída de 2.600 unidades do insumo A para a produção. No dia 12, mais uma compra de 1.800 unidades do insumo A, agora por R$ 31 a unidade. E por fim, no dia 14, a saída de 1.100 unidades do insumo para a produção. Observa que eu coloquei aqui do insumo A justamente para chamar a atenção de vocês para isso.
cada material é controlado separadamente. Então, se a empresa tem 10 tipos de matéria-prima, para cada matéria-prima é feito um controle, ok? Porque vai ser adquirido, vai ter um valor de aquisição, vai ter uma quantidade, né, requisitada para produção. Então, é uma ficha de controle. Logicamente que essa ficha, hoje em dia, na maior parte das empresas, é online, né, é digital, mas ela já foi manual, né, há um tempo atrás, não muito. Então, a gente, né, as empresas controlam isso minimamente aí utilizando um Excel, mas as grandes, elas têm programas, né, que fazem esse controle e já mostram qual é o valor do estoque e da matéria-prima consumida segundo cada um dos critérios. Então, nosso interesse aqui, o importante é entender o conceito, ok? É lógico que em sala de aula a gente precisa exercitar e aí a melhor forma é utilizar o Excel. Mas na prática, viu, nas grandes empresas, quem faz isso é o programa. Então, quem é responsável, né, por lançar as notas fiscais de entrada e por lançar as requisições no sistema, automaticamente ao lançar, você escolhe lá qual o método de avaliação de materiais que a empresa quer adotar ou vai adotar naquele exercício, naquele período, ou fazer uma simulação, né, para análise da gestão da empresa. Então, você seleciona qual é o critério e o programa já dá o valor, tudo bem? Então, é importante a gente entender o conceito por trás do cálculo. E agora eu vou mostrar para vocês a planilha com os resultados, né, desse exemplo aqui. Então, aqui, pessoal, agora a gente vai ver a resolução, né? É uma planilha do Excel. Eu coloquei aqui o custo médio ponderado móvel, que é aquele realizado, né, a cada operação, a gente apura o custo médio. O PEPS, que é uma só, né, uma forma só de calcular, primeiro que entra, primeiro que sai, e o EPS também considerando a apropriação durante o período. Então, né, considerando os dados do exemplo que eu coloquei para vocês no slide anterior, nós temos aqui os lançamentos. No dia 1º, a empresa adquiriu 2.000 unidades a R$ 30, R$ 60 mil. E aí, então, aqui na planilha, nós temos essas duas colunas aqui, essas três colunas, na verdade, para contabilizar as entradas de estoque, aqui as saídas e aqui o saldo, ok? Então, 2.000 unidades a R$ 30, R$ 60 mil, vem para cá, para a coluna de saldo. Na sequência, no dia 6, 1.500 unidades a R$ 28, R$ 42 mil. E aí, então, o novo saldo agora, se você colocar aqui na fórmula, vai observar que eu somei, né? Porque como é custo médio, a gente pode somar. O que ela tinha no estoque, que eram 2.000 unidades, mais 1.500 que foram adquiridas. Então, agora ela tem 3.500 unidades em estoque. Em termos monetários, ela tinha 60 mil, né, adquiriu mais 42, então o valor 102 mil. Para encontrar qual é o custo médio do estoque, a gente divide, né, os 102 mil, que é o valor monetário, por 3.500 unidades. Então, o custo médio por unidade aqui, nesse momento do mês, passa a ser R$ 29,14. Na sequência, tem uma saída no dia 9 de 2.600 unidades. Então, a gente vai considerar aqui 2.600, o preço médio, né, que é o custo médio do estoque que está lá na coluna de saldo. Então, aqui 2.600 vezes R$ 29,14, né, dá R$ 75.771,43. O que fica no estoque? As 3.500 que ela tinha, menos 2.600, né, que foram requisitadas, ficam 900 unidades. Como não houve aquisição, né, só houve saída, o custo médio continua o mesmo e aqui o saldo. Depois, no dia 12, há uma entrada de estoque, né, de 1.800 unidades a R$ 31 cada uma, totalizando aqui 55.800. Então, o que acontece com o nosso estoque? 900 unidades, que é o que ela tinha, mais 1.800 unidades que foram adquiridas, ela passa a ter 2.700 unidades em estoque. Em termos monetários, ela tinha 26.228,57, adquiriu 55.800, passa então a ter um saldo aqui de 82.028,57. A gente precisa agora avaliar novamente o estoque, né, a custo médio. Então, eu vou dividir o valor monetário pela quantidade estocada. Então, o custo médio fica R$ 30,38.
No dia 14, acontece a última saída do período, 1.100 unidades. Então, a gente vai lançar aqui 1.100 unidades, o custo médio do estoque, que é R$ 30,38, totalizando aqui R$ 33.419,05. Então, o que acontece? O estoque, né, eram 2.700 menos 1.100 que foram retiradas, ela passa a ter um estoque de 1.600 unidades ao mesmo custo médio, né, porque não houve entrada, totalizando R$ 48.609,52. Na última linha aqui, a gente consegue apurar, né, para efeito, né, de análise gerencial, a quantidade de material, né, que foi aqui adquirida. Então, foram 5.300 unidades. O valor total, 157.800. Aqui a quantidade que foi requisitada pela produção, 3.700. Aqui é o valor. Então, esses R$ 109.190,48 é o valor da matéria-prima consumida no período, ok? Que é o que a gente viu, né, lá no exemplo do Eliseu Martins, que ele fazia uma operação sem utilizar uma planilha. Então, aqui simplifica, né, o cálculo. Então, o custo da mercadoria consumida no período, R$ 109.190,48, pelo custo médio ponderado móvel. Valor total do estoque, né, ao final do período, R$ 48.609,52, ok? Na sequência, a gente vai ver essa mesma situação, mas agora pelo método PEPs. Então, eu tenho aqui no dia 1º a entrada de 2.000 unidades a R$ 30,00, 60.000, tá aqui, né, como saldo. No dia 6, há uma entrada de R$ 1.500, 1.500 unidades, desculpa, a R$ 28,00, 42.000. Observa que aqui eu não posso somar, porque agora a gente precisa controlar esse estoque separado para poder dar a saída, né, de acordo com o critério que está sendo utilizado. Então, na planilha anterior, eu somei, né, o que ela tinha no estoque mais a entrada. Aqui não, a gente controla separado, sabendo que esse aqui, 2.000 unidades, é o mais antigo, é o primeiro que entrou, 1.500 foi o último que entrou. Como a gente está retirando, né, pelo método PEPs, primeiro que entra, primeiro que sai, no dia 9, quando vem uma requisição da produção de 2.600 unidades, a gente não pode dar uma saída só. Eu tenho que observar o seguinte: eu tenho quantas unidades em estoque, né, do ponto de vista contábil especificamente aqui. Eu tenho 2.000 unidades a R$ 30,00, que totalizam aqui os 60.000. Se eu tenho que dar saída em 2.600, primeiro eu vou dar saída aqui nessas 2.000 unidades que eu tenho em estoque a R$ 30,00, totalizando 60.000, porque o método é esse: o primeiro que entra é o primeiro que eu vou dar saída. Depois, eu vou dar saída no restante. Então, se eram 2.600 unidades, eu tirei 2.000, faltam tirar 600. Agora, eu considero o preço aqui da última entrada, que foi R$ 28,00. Então, vai dar 16.800. Como que fica o meu estoque? A primeira entrada zerou, não tem mais nenhuma mercadoria a R$ 30,00, ok? E a segunda entrada, né, que eram as 1.500 unidades, eu dei baixa aqui das 600. Então, ficou 1.500 unidades menos 600, 900 unidades a R$ 28,00, totalizando 25.200, ok? No dia 12, vem uma nova entrada, agora de 1.800 unidades a R$ 31,00 cada uma. Então, totaliza 55.800. Da mesma forma, eu não posso somar, eu vou considerar essas duas linhas aqui como estoque. O que eu já tinha, que é o primeiro que entrou, e o que entrou depois, ok? E aí, com base nisso, eu vou dar a saída do dia 14, que são 1.100 unidades. Então, a primeira coisa, eu vou lá e olho qual é o meu estoque anterior, né, o de primeira entrada, 900 unidades. Então, eu não posso dar saída em 1.100 de uma vez. Eu vou dar saída aqui nas 900, que tinham entrado a R$ 28,00, 25.200. Então, 1.100 unidades, que foi o que a produção requisitou, menos as 900 que a gente deu baixa a R$ 28,00, faltam 200 unidades. E aí eu vou usar o último preço aqui, né, de entrada, que foi R$ 31,00. Então, totaliza 6.200.
Mesma coisa, né? Esse estoque aqui, de 900 unidades a R$ 28,00, ele foi zerado, não tem mais nenhuma unidade dele. E o meu último estoque, né, a última entrada de 1.800, menos as 200 que foram consumidas, ficam 1.600 unidades a R$ 31,00, totalizando 49.600. Ok, pessoal? E aí, mesma coisa, na última linha eu tenho aqui os totais, né, que vão ser idênticos em termos de quantidade ao outro método do custo médio, o valor adquirido também, porque isso aqui não muda, né, não é o valor que a empresa pagou por cada material. O que muda é a partir das saídas. Então, pelo custo médio ponderado móvel, o valor da matéria-prima consumida foi R$ 109.190,48. Aqui, pelo PEPs, como a gente viu lá no exemplo, geralmente pelo PEPs é menor, né? Vai ser 108.200. E, em contrapartida, o estoque é um pouquinho maior do que ficou no custo médio, né? Então, aqui, se a avaliação for feita pelo PEPs, o custo da mercadoria vendida no período é 108.200, o estoque são as mesmas 1.600 unidades, só que perfazendo aqui o valor de 49.600, ok? E agora, por fim, a gente vai ver a mesma situação, mas utilizando o EPS, com a apropriação, né, durante o período. Então, vamos lá. Dia 1º, a mesma situação. Dia 1º, 2.000 unidades a R$ 30,00, 60.000. Aqui eu coloquei até com cor diferente para facilitar, né, porque o EPS é um pouquinho mais complicado para demonstrar aqui. No dia 6 entraram 1.500 unidades a R$ 28,00, 42.000. Então, as duas linhas de estoque que a empresa tem são essas daqui. No dia 9 vem uma requisição de 2.600 unidades. A gente já sabe que não vai conseguir dar saída nas 2.600 de uma vez, porque eu não tenho 2.600 unidades aqui no meu na minha última entrada de estoque. Como eu estou usando o EPS, eu tenho que dar saída primeiro na última entrada. Então, eu vou fazer as 1.500 unidades que eu tinha em estoque aqui a R$ 28,00, 42.000. Aqui são 2.600 unidades requisitadas. Eu já dei baixa em 1.500, então ficou faltando 1.100. Aí eu vou usar a primeira entrada aqui de estoque a R$ 30,00, que vai dar 33.000. E aí como é que fica o estoque? Dessa última entrada, né, desse último valor de estoque, não sobra nada. A gente zerou ele, os 2.500 unidades. Sobram 900 unidades a R$ 30,00. Por quê? Eu tinha 2.000, né? 2.000 menos 1.100 que foi dado baixo, ficam 900 unidades, ok? Na sequência, dia 12, aquisição de 1.800 unidades a R$ 31,00, 55.800. Então, meu estoque continua aqui em duas linhas. Aqui 900, né, é o que eu já tinha, o estoque anterior, e a nova entrada 1.800 unidades a R$ 31,00, ok? Então eu vou dar baixa sempre primeiro na última entrada. Então nosso próxima requisição, a saída vai ser em cima dessas 1.800 unidades aqui. E aí no dia 14 vem, aqui é 14 também. No dia 14 vem aqui 1.100 unidades, ok? Que é o que a produção requisitou. Como a minha última quantidade em estoque aqui são 1.800 unidades, então eu já vou dar baixa de uma vez só. 1.100 unidades a R$ 31,00, fazendo aqui 34.100. E aí como é que fica o estoque? Esse estoque anterior aqui, foi o primeiro que entrou, eu vou manter ele total, porque eu não mexi. E a última entrada, que eram 1.800 unidades, eu vou subtrair dela as 1.100 que nós demos baixa aqui. Então, 1.800 menos 1.100, sobram 700 unidades a R$ 31,00, totalizando aqui 21.700. E aí, na última linha, a mesma coisa, nós temos os totais, ok? Então, a gente vai ver aqui, inclusive aqui tá a fórmula, tá faltando uma informação aqui, deixa eu ajustar. Aqui é do 31, ok? Senão fica diferente. Já acerto aqui e mostro para vocês. Então, pessoal,
Como eu falei aqui, as entradas não sofrem qualquer alteração, né? Porque é o valor que a empresa pagou pela matéria-prima. Aqui nas saídas, nós temos a quantidade é a mesma, 3.700 unidades, mas o valor muda novamente, porque agora a gente está trabalhando com o método UEPS. Então, pelo UEPS, o custo da mercadoria, né, vendida, consumida no período é 109.100. E o estoque, ela tem 900 unidades mais 700, então ela tem 1.600 unidades em estoque. Parte a R$30, parte a R$31. E o total aqui é a soma dos dois valores, né? Das duas linhas de estoque, que dá 48.700. Então, o valor do estoque aqui é 48.700. Okay? Então, se a gente quiser fazer um comparativo, né, acontece exatamente a situação, né, que nós vimos lá no livro do Eliseu Martins. O PEPs é o que traz o menor valor da mercadoria consumida, o custo médio ficou aqui, né, um pouquinho mais alto, e o EPS nesse caso, como nós temos aqui uma última entrada que teve um valor menor do que a anterior, a gente obteve aqui um EPS até um pouco menor do que o custo médio. Geralmente não é esse comportamento. Geralmente o EPS é o que apresenta o maior valor da mercadoria, né, ou da matéria-prima consumida no período. Ok? Aqui essa variação se deve a essa diferença aqui, que a primeira aquisição foi maior, né? A segunda eles tiveram aqui um valor provavelmente promocional. Mas o que nos interessa está aqui. Então, pessoal, na última linha a gente sempre tem matéria-prima consumida ou mercadoria, né, vendida, custo da mercadoria vendida, o valor que a empresa mantém em estoque, isso tudo para cada um dos métodos. Lembrando que quando você trabalha com PEPs e o EPS, e você chega no final com essa situação aqui, que você tem dois valores, né, de material estocado, pode acontecer de ter até mais, o total a gente soma, não calcula custo médio, né, porque não é esse o objetivo, mas a gente precisa saber qual é o valor do estoque, né, de produtos aqui, de mercadoria, então de matéria-prima. Então a gente soma os dois valores, ou três, quantos tiverem, tudo bem? Então, essa planilha aqui, normalmente é a que eu uso para fazer esses cálculos. Vocês podem fazer dessa forma ou manualmente, como nós vimos, né, lá no capítulo do livro do Eliseu Martins, fica a critério de vocês. Não tem uma regra de como fazer esse cálculo. O que a gente precisa seguir é o método, ok? Então, pessoal, esse foi o conteúdo aí sobre critérios de avaliação de estoques, né? Façam os exercícios, eu já postei no Moodle exercícios, gabaritos, façam, confiram, e qualquer dúvida podem utilizar o fórum de dúvidas, né, da semana e participar também da aula online, né, na quinta-feira para tirar dúvidas. Tudo bem? Bom estudo para vocês, boa semana!